Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, vamos falar sobre um certo caminho perigoso que o Brasil está tomando esses dias. Pequeno contexto antes. Nós sabemos que o Brasil de Lula nunca se mostrou contrário à questão da Rússia e da guerra, se colocando inclusive ao lado de Rússia, de Irã, contra Israel. Nós sabemos disso. Nós vimos várias declarações do Lula nesse sentido, inclusive da sua porta-voz oficial, a Janja. Mas tá tendo um ponto interessante de mudança sobre esses casos que chama atenção. Pois o Brasil já está se mostrando interessado em ajudar o Irã a produzir os drones de combate com apoio dos russos. E, gente, isso vai dar um problema. Isso vai ser, inclusive, quase que uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. Afinal de contas, o Brasil vai passar a auxiliar o Irã a produzir as armas. Vamos falar sobre isso e vamos que vamos. Rússia propõe cooperação em tecnologia de drones civis para nações BRICS. A Rússia propôs que os Estados-membros do BRICS expandissem cooperação em tecnologias civis de drones, incluindo desenvolvimento conjunto, fabricação e implementação de soluções autônomas em vários setores econômicos. O vice-ministro da Indústria e Comércio, Alexei Gruzdev, disse a TASS após a reunião ministerial do BRICS em Jaipur. Cada dia que passa, as tecnologias de drones estão a tornar-se mais integradas nas nossas vidas, contando aplicações uma ampla variedade de setores, incluindo logística, aviação, silvicultura, monitoração de incêndios florestais, proteção ambiental, agricultura. Ele faltou falar aqui algumas coisas, como por exemplo, atacar os ucranianos, atacar os alvos civis israelenses. Faltou ele falar disso. De acordo com o vice-ministro da Rússia, está preparada para oferecer aos seus parceiros ecossistemas tecnológicos abrangentes. Veja apenas plataformas independentes não tripuladas. Um drone não é apenas o hardware em si. Também abrange software, algoritmos, sistemas de controle, serviços relacionados e tal. E por que isso chama atenção? Pois o Brasil está se aproximando muito da Rússia de uma maneira bem perigosa. Rússia amplia a agenda de cooperação com Rússia em defesa, energia e tecnologia. O representante russo se encontrou com o ministro da Defesa, José Múcio, e com o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim. Aquele mesmo que disse que tinha risco dos Estados Unidos invadir o Brasil. E o que chama a atenção, primeiro que não existe risco. E se existisse, seria melhor conversar com os Estados Unidos, falar que o Brasil não é ameaça e tudo mais. Seria a melhor opção. Mas ao invés disso, o Lula decide dobrar a aposta e falar, ok, vocês vão ameaçar a gente? Nós vamos começar a ver armas lá com a Rússia. E sobre isso, vou até voltar um pouco mais à frente, demonstra de certa forma uma preocupação dos Estados Unidos com... Isso de certa forma demonstra também uma certa preocupação do Lula com a questão eleitoral. Ele pode utilizar algo sobre isso para falar que estamos em período de cerco, período de guerra, para justamente não ter eleição, ou inclusive utilizar isso como desculpa para não ter eleição. Ou ainda pode ser apenas uma questão para ganhar um certo apoio de um público anti-americano. Mas sinceramente pode ser um tiro pela culatra, porque eu sei. Tem muita gente brasileira anti-americana. Concordo, tudo bem. Mas sinceramente, tem muito mais anti-russo que anti-americano no Brasil. Rússia propõe cooperação nuclear ao Brasil. Na reunião, José Múcio Patrushev discutiu a cooperação em segurança e defesa, segundo o assessor de Putin. A experiência russa na área nuclear pode contribuir para o desenvolvimento do LabGen, projeto brasileiro ligado à construção do primeiro submarino nuclear do país. Patrushev também afirmou que Moscou pode compartilhar projetos de pequenas usinas nucleares e baterias nucleares capazes de fornecer eletricidade para regiões remotas do Brasil. Não foram divulgados detalhes
sobre possíveis acordos ou cronogramas. Isso aqui chama atenção. Mas se for só para a questão de energia, é algo bom. Lula e Putin discutem relações bilaterais. Ainda na terça-feira, dia 4, Lula e Putin conversaram por telefone por iniciativa do governo brasileiro, segundo o Kremlin. Os presidentes trataram do fortalecimento das relações entre os dois países, avaliaram resultados da reunião da Comissão Rússia-Brasil de alto nível realizada em Brasília no início de 2026. Putin agradeceu a Lula esforços para contribuir com a solução política e diplomática para o conflito na Ucrânia. Cara, foi aquela questão do Lula se posicionar a favor da Rússia na guerra da Ucrânia e tudo mais, a favor do invasor, que chama bem a atenção. E vale falar que o Lula ainda convidou um dos sancionados pela lei Magnitsky por conta de crimes de guerra, crimes contra a humanidade na questão da guerra da Ucrânia. E foi aqui, ó, em 5 de fevereiro de 2026, o vice-presidente Picolé de Chuchu já havia defendido aprofundamento das relações entre Brasil e Rússia, durante a reunião com o primeiro-ministro Mikhail Mishustin. Qual é a grande importância de tudo? O Lula, de certa forma, prometeu ao Putin ajudar a Rússia a contornar sanções para a produção de drones de guerra. Muitos desses drones, inclusive, para serem utilizados na Síria. E um ucraniano falando sobre essa questão. Existe a possibilidade de que a Rússia esteja enviando drones do tipo Shahid, nome russo Geran, ao Irã. O Irã já demonstrou interesse nas versões modificadas pela Rússia, como o Geran 5 e o Geran 3, que são essencialmente mísseis de cruzeiros baratos, com velocidade aprimorada até 600 km por hora e capacidades anti-interferência. A fábrica, na Zona Econômica Especial de Alabuga, atualmente produz mais de 500 drones por mês e está em constante expansão. Especialistas observam que a escala de produção em Alabuga permite que Moscou exporte versões atualizadas e testadas em combate dos drones de volta ao Irã. Aí, o Lula vai dar apoio na questão dos drones russos. RT, se não me engano, é um canal russo de televisão. O Russia Today falando também sobre essa questão. Tá com dó? Estados Unidos estacionam rede de drones, Irã, Venezuela, em meio à pressão de Maduro. Isso aqui é de quando? 30 de dezembro de 2025. O Tesouro dos Estados Unidos teve como alvo 10 indivíduos e entidades iranianas e venezuelanas devido a negociações relacionadas com os drones e mísseis como parte do esforço mais amplo de Washington contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Que foi até uma coisa interessante, pois a guerra da Ucrânia enfraqueceu a Venezuela, por conta que os russos enviavam forte apoio militar à Venezuela e desta forma não tinha como prender o Maduro. Como a guerra foi se alongando, a Venezuela perdeu parte desse apoio militar e, graças a isso, Maduro foi preso. E nisso ainda teve aqui o Tesouro está responsabilizando o Irã e a Venezuela por sua proliferação agressiva e imprudente de armas mortais em todo o mundo. Continuaremos a tomar medidas rápidas para privar aqueles que permitem o acesso ao complexo militar e industrial do Irã ao sistema financeiro dos Estados Unidos. As sanções foram reveladas contra a administração do presidente Donald Trump. Intensificou pressão sobre Maduro, que acusou de líder dos Estados Unidos de procurar uma mudança de regime. Trump disse na segunda-feira que os Estados Unidos atingiram e destruíram uma área de atracação dos portos barcos de drogas na Venezuela. Isso que foi na época quando o Trump atacou os barcos de drogas na Venezuela, o que poderia equivaler à primeira greve, grave terrestre da campanha militar contra o tráfico da América Latina. Porque o que acontece? Essas armas produzidas pelo Irã com apoio da Rússia e da Venezuela, de fato, vão gerar um certo risco aos Estados Unidos. Os Estados Unidos apenas está se defendendo. Aí, no caso, sancionou essas empresas.
para a questão econômica. Isso é tão interessante quando a gente pensa nesse apoio que o Brasil vem dando à Rússia, que aqui o FRJ recebe comitiva russa para ampliar a cooperação científica e tecnológica. Encontro reuniu autoridades e pesquisadores para discutir parcerias em engenharia naval, tecnologia oceânica, pesquisas climáticas e exploração de recursos naturais. Está aqui. Uma comitiva do governo da Rússia foi recebida na quinta-feira, 6/8. Durante a reunião da UFRJ, Roberto Medronho reforçou o papel da universidade como parceira estratégica no desenvolvimento de projetos conjuntos no âmbito do BRICS, agrupamento político, diplomático e econômico de países emergentes, e destacou a urgência da defesa de um mundo multipolar fundamentado no respeito mútuo, na ausência de hierarquias entre as nações. Gente, traduzindo, vamos ajudar a Rússia a se armar para que os Estados Unidos não ameacem o Irã. É basicamente isso. Então, e é tão mais interessante essa questão dele auxiliar no desenvolvimento militar que aqui, Brasil e Irã, Dilma Rousseff esteve reunida com o chefe do Banco Central do Irã. Mais cedo, noticiei que o Irã pretende ser membro do Banco dos BRICS, de acordo com o governo do Banco Central do Irã, esse cara aqui. Comentário: estão triplicando a aposta. O que vem no horizonte brasileiro será épico. Olha, rapaz, será que toda essa questão do BRICS, se colocar em favor do Irã, a favor do Banco Central do Irã, que já tem uma questão de ser... Quer dizer, eu estou em dúvida se ele de fato é sancionado. Talvez seja. Mas, aquilo. Será que daqui a pouco até os BRICS não vai ser sancionado? E vale falar que os Estados Unidos já emitiu nota falando sobre justamente o risco desses BRICS nessa questão político-econômica, que foi uma grande briga que o Lula começou com o Trump. Ele falando aquelas coisas, atacando o Trump, não sei o que. Ah, quem foi que declarou os Estados Unidos que só pode usar o dólar? Aí foi a primeira sobretaxa que é utilizar, sei lá, se criasse a moeda dos BRICS, ia ter uma taxa em cima dela, em cima dos países que a utilizam. Só o Brasil que embarcou nessa. Aí começou aquele discurso chato, falando soberania, puxando, mas aquilo. Ó, segue a linha. BR, vulgo protetorado da China, recebe número 2 e faz acordo. Marinha Dilma, Banco BRICS, abrindo as portas com Banco do Irã, Irã que financia terroristas, Hezbollah, e que tem acordos com o PCC. Tem uma coisa bem interessante nisso daqui. O PCC recebe apoio do Hezbollah. Tanto que nas primeiras questões envolvendo o PCC, se falava muito dessa questão que ele tinha com o Hezbollah. E o Irã que financia. E agora, a Dilma vai utilizar a força dos BRICS para ajudar o Irã que financia o Hezbollah e o PCC. Indiretamente, praticamente, estão colocando o PCC como sendo financiado pelos BRICS. E aqui continuando a lei. Aqui continuando. Estamos muito entusiasmados com a possibilidade de nossos pesquisadores interagirem com as tecnologias apresentadas. É um momento histórico em que precisamos aprofundar ainda mais os nossos laços na nossa cooperação científica, tecnológica e na área de inovação, disse Medronho. A visita culminou em um convite oficial à Universidade Estatal de Moscou. Anunciou que considerará o título de doutor honoris causa ao reitor da UFRJ. E veio nesse termo, vale falar que esse cara aqui está sancionado pelos Estados Unidos por conta de crimes de guerra e o Brasil recebe ele, que saiu isso daqui, falando sobre a doutrina Monroe, Estados Unidos, por mais de 2 séculos, a dominância americana no hemisfério ocidental nunca mais será questionada. Tá o vídeo, mas é o que chama a atenção. Isso daqui veio logo depois
do Brasil começar. Tá aqui o vídeo falando sobre a doutrina Monroe. E vale ressaltar que esse vídeo veio pouco tempo depois do Brasil começar com essa questão de apoiar a Rússia e Irã. O Celso Amorim até comentou sobre isso. A Lula decidiu não aprovar nenhum novo embaixador de Washington. Amorim diz que vídeo do governo Trump sobre o domínio dos Estados Unidos das Américas mira o Brasil como alvo. Divulgado pelo Departamento de Estado nesta terça-feira, dia 11, nas redes sociais, o vídeo retoma a origem da doutrina Monroe e anuncia o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Quem tiver visto o vídeo, que foi divulgado ontem pelo Departamento de Estado, verá que ele quer fazer justamente relativizar a soberania dos países latino-americanos. Em geral, inclusive o Brasil, naturalmente o Brasil. Não é mencionado especificamente, mas é assim. O ex-chanceler brasileiro, mais influente conselheiro presidente Lula sobre política externa, compareceu em audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a convite da oposição. O ex-ministro das Relações Exteriores disse também que o foco da nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos é uma grande novidade na diplomacia, com a centralidade dada ao chamado hemisfério ocidental, termo usado pelos americanos para se referir às Américas. O documento afirma expressamente que Estados Unidos reafirmarão e implementarão os princípios da doutrina Monroe, apresentados como instrumento para restaurar a preeminência americana na região e assegurar interesses estratégicos dos Estados Unidos em nosso continente. Interesses esses principalmente econômicos, que teve aquela questão da sobretaxa e tudo mais. Nesse sentido, o Flávio já propôs acordo de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos. Defendeu na manhã de quarta-feira, 8 de julho, a criação de um acordo de livre comércio entre Brasil, Estados Unidos, México e Canadá. Então, enquanto que o Flávio propõe essa questão de acordo de livre comércio, o Lula fala em dar armas aos inimigos. Aí a gente já vê o que cada um quer. O Lula quer muito questão de guerra, o que ele via como algo bom, que é lá é a NAFTA. Ele chegou e falou: não, só tira o N, cria o AFTA. E, e o Brasil entra, porque aí vocês não vão retirar o norte. Vai falar que a Argentina também já está com um movimento nesse sentido. E todo esse medo de Celso Amorim falar de invasão, já tivemos até a resposta lá do Múcio, que ele disse que se os Estados Unidos invadirem o Brasil, a gente terá que abrir o portão, diz Múcio, porque nós não temos condições de enfrentar e nem de pagar o portão que eles destruírem. Está aqui. Me perguntaram se os Estados Unidos quisessem invadir o Brasil, o que é que eu faria? Temos que abrir o portão. O Brasil não tem equipamento para enfrentá-lo, nem tem dinheiro para consertar o portão. Então, o que é que dá para ver com isso tudo? Com as fontes apresentadas e o cenário geopolítico atual, refletem um momento de alta tensão estratégica para a diplomacia e segurança do Brasil. O país vem buscando equilibrar sua posição de liderança nos BRICS, porque, de certa forma, o Brasil tem ali toda uma questão dos BRICS, fala até quem pode entrar, mas países aliados, mas aquilo. Ele fala muito da questão de um não alinhamento, não entrar em nenhum lado da guerra, nem em favor do Brasil, nem em favor dos Estados Unidos, nem em favor do Irã. Mas a proximidade com países sobre intensas sanções ocidentais, como Rússia e Irã, expõe o Brasil a riscos econômicos, políticos, geopolíticos diretos. Então, o Brasil vai dar esse apoio na questão Rússia e ao Irã, pois a atuação do Brasil em relação a Moscou e Teherã ocorre principalmente dentro do sistema do BRICS e de uma cooperação bilateral pragmática, que é a questão de transferência de tecnologia marinha, as comitivas russas chefiadas por nomes como o Nikolai Patrushev, que é assessor sênior de Vladimir Putin e conselheiro de segurança, visitaram
instituições brasileiras, como a da UFRJ e o COP, Lab Oceano, para firmar cooperação de engenharia naval, tecnologia subaquática e exploração de depósitos oceânicos e energia. E vale falar que a Rússia é vital para o agronegócio brasileiro. Tanto que o, o Bolsonaro, logo que teve a guerra, ele queria muito, não, né, ele queria de fato cortar relações com a Rússia. Não cortou por uma certa pressão do agronegócio. Mas tudo bem, cortasse relações com a Rússia e comprasse os fertilizantes do Canadá, que era bem melhor. E por conta disso, não só disso, mas também de todo esse apoio Lula à Rússia, a Rússia se tornou a maior fornecedora de óleo diesel ao Brasil nos últimos anos. E essas conversas Brasil e Rússia abrangem áreas como parcerias espaciais, tecnologia de defesa. E como estão falando sobre a entrada do Irã no BRICS e nas instâncias de financiamento, como discussão relativas ao novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, permite ao Teherã criar alternativas de pagamento fora da rede SWIFT, que é aquilo. O que é aquela famosa Lei Magnitsky? É não utilizar o SWIFT, que é o sistema bancário americano. O Irã busca acabar com esse sistema SWIFT para que não precise mais depender tanto dos Estados Unidos para fazer seus negócios. Vide que um dos principais negócios do Irã é justamente atacar Israel. Então, sancionar o Irã é uma maneira indireta dos Estados Unidos meio que defender Israel. E também a Ucrânia, porque a Ucrânia também está tendo problemas com a Rússia. Então, criar um novo sistema SWIFT seria uma maneira de desvincular-se de uma dependência do dólar. Porque o que acontece? Quando você compra algo aqui no Brasil, da China, você compra via dólar. Perceba isso. E o Irã também acaba sendo um comprador de commodities agrícolas brasileiras, como milho, carne, açúcar. O, o Brasil é o principal exportador de carne para o consumo árabe, que a carne, quando vem a ser consumido para o árabe, tem todo um ritual religioso. A carne, o boi tem que ser abatido, virado para a Meca. Acho que tem uma outra regra que eu não posso estar lembrando, mas uma das principais é essa. E o Brasil é o maior produtor de carne muçulmana, de carne para ser produzido, para ser consumido para muçulmanos. É o Brasil. Mas aquilo, essa aproximação do eixo Rússia-Irã traz severas desvantagens para o Brasil, especialmente diante de uma aproximação. Essa aproximação com o eixo Rússia-Irã traz severas desvantagens para o Brasil, especialmente diante de uma administração norte-americana assertiva e protecionista, como a de Donald Trump, e desse acirramento de sanções globais. Vamos falar sobre as sanções secundárias e retaliação dos Estados Unidos e da União Europeia. Afinal de contas, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia têm sanções contra o Irã. Aí vem nesse momento o Brasil fazer negócios com o Irã. Rapaz, isso popularmente vamos falar, vai dar pano para manga, pois as fábricas e redes russo-iranianas que montam drones de combate, como os modelos Geran, que eu falei, em Yelabuga, usam componentes comerciais ocidentais ou globais. Se empresas ou universidades brasileiras cooperarem na produção, transferência de tecnologia logística com entidades sancionadas, os Estados Unidos e a União Europeia podem aplicar sanções secundárias. Imagine, por exemplo, uma universidade brasileira ser sancionada porque está auxiliando o Irã a produzir drones e mísseis. Olha a merda que isso vai dar para o Brasil. Além disso, se todos esses negócios do Irã com o BRICS prosperarem, pode correr o bloqueio de bancos brasileiros no sistema financeiro internacional, o impedimento de empresas brasileiras negociarem com o mercado ocidental, proibição de exportações de tecnologias para o Brasil.
Vamos ver que o Brasil está basicamente fortalecendo essa questão do SWIFT fora dos Estados Unidos e pode sofrer uma sanção nesse sentido. E mais uma vez, é o Brasil fazendo merda. Por quê? Porque o Lula vê com bons olhos arranjar confusão com os Estados Unidos. E o Brasil fazendo tudo isso, teve aí uma questão que chama atenção, que foi uma certa retórica de Washington sobre o domínio das Américas, que é muito mais ter uma área de influência. E vale falar que, há coisa de uns 20 anos, os Estados Unidos projetou a questão da ALCA, que era o Acordo de Livre Comércio das Américas, em resposta à zona euro. Mas quem foi fortemente contra foi justamente as lideranças da esquerda, como o Chaves e o Lula. Então, se hoje você paga altos impostos de produtos vindos dos Estados Unidos, você deve agradecer ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E esse apoio do Brasil às potências rivais no hemisfério ocidental pode se traduzir em tarifas comerciais contra produtos brasileiros, como aço, soja, carne e aeronaves. E mesmo que se fale disso, vamos exportar para a China, o Brasil perde muito em se exportar para a China, ok? E essa declaração de defesa do José Múcio, mencionando a fragilidade militar do Brasil, e vai falar que muito do sistema militar brasileiro foi sucateado justamente por conta da esquerda, porque não queria auxiliar os militares após o período da ditadura militar. Ele utilizou, na questão sobre um possível combate, um eventual confronto bastante assimétrico. Teríamos que abrir o portão, foi o que ele disse. E isso expõe de fato a vulnerabilidade estrutural do país. O Brasil possui independência crítica em equipamentos aviônicos e suprimentos que dependem dos Estados Unidos e da OTAN, como as peças de caças, Gripen e sistema de inteligência. Romper ou antagonizar a arquitetura de segurança ocidental deixa as Forças Armadas brasileiras isoladas e sem capacidade de reposição de suprimentos militares essenciais. Embora o Brasil busque promover uma ordem multipolar, se mostrar-se neutro, mas é naquela neutralidade. Eu não sou contra ninguém, mas apoio a Rússia, pois a percepção geral é de que o país atua como um facilitador para governos isolados, Rússia e Irã, o que corrói a imagem de Itamaraty como mediador neutro. E vale falar que, de fato, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vem se mostrando como um mediador bastante neutro. Tanto que, por questão histórica, o Brasil é quem faz o primeiro discurso na ONU. O país, de fato, o Brasil, arrisca enfraquecer o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia e assustar o investimento estrangeiro direto vindo do Ocidente, que ainda representa a esmagadora maioria do capital produtivo instalado no Brasil. Vou colocar isso daqui só para resumir um pouco esse impasse, que é aqui. O que o Brasil busca com a Rússia: fertilizantes, combustíveis baratos, tecnologia naval / energia. O risco: sanções ao setor financeiro brasileiro e retaliação militar tecnológica ocidental, que busca com o Irã mercado para agronegócio e cooperação via BRICS. O risco embutido: associação com redes de sanções e perda de acesso aos mercados financeiros comercial dos Estados Unidos, com os Estados Unidos e o Ocidente, que o Brasil busca manter o não alinhamento pragmático. Ou seja, não vamos nos alinhar com vocês. O risco embutido: ser enquadrado como um adversário geopolítico no continente americano. Então, perceba que, com isso tudo, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que o Brasil está, de fato, entrando numa situação bastante preocupante. Esse apoio que ele vem dando ao Irã, à Rússia, à China, pode gerar problemas para o Brasil. E já estão sendo gerados. Vide também as sanções, que um dos problemas das sanções foi o fato do Brasil não combater a questão do narcoterrorismo.
e o narcoterrorismo, já se mostrou muitas relações entre o PCC e grupos terroristas como o Hezbollah, que recebe apoio do Irã. E tanto que já teve relatório de Israel falando justamente do PCC. O que aconteceu foi isso. Teve essa proposta lançada pelas autoridades russas no âmbito dos BRICS para promover a cooperação científica e industrial na fabricação desses drones. Mas canais, como eu mostrei com uma questão do Hoje no Mundo Militar, argumentam que essa iniciativa dos drones civis serve como fachada técnica para a Rússia contornar sanções ocidentais, através do intercâmbio de peças de uso dual e chips comprados por países terceiros, como Brasil ou Índia. A indústria russa conseguiria suprir a produção de drones militares. Teve essa reunião também com representantes russos e comitivas no Brasil, como esse encontro de cooperação em defesa e tecnologia da Federal do Rio de Janeiro, como indício dessa aproximação internacional. E temos que criticar esse alinhamento do governo brasileiro com a Rússia, pois tem uma grande chance de ter sanções secundárias contra empresas brasileiras e isolamento diplomático do país. E também um isolamento diplomático do Brasil frente ao Ocidente e à Europa. E para piorar, a Dilma está negociando com o Banco dos BRICS ajudar o Irã justamente para contornar as sanções. A Dilma Rousseff, que foi a ex-presidente do Brasil, considerada por qualquer um com mais de 2 neurônios como a pior presidente que o Brasil teve. E ela virou a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, ligado ao Banco dos BRICS. E ela teve a reunião com representantes do Banco Central do Irã para incluir o país na instituição financeira. Então, acrescentar o Banco do Irã ao Banco dos BRICS. E olha, o volume de transações possa talvez não ser grande, mas a entrada do Irã nesse NBD funciona como um mecanismo para que o país possa contornar sanções econômicas e financeiras impostas tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa contra o Irã. E essa aproximação com o Irã e a Rússia intensifica o atrito entre o governo brasileiro e potências ocidentais. Teve essa questão do Celso Amorim pronunciando sobre esses vídeos americanos, falando sobre a doutrina Monroe. E, por fim, esse alinhamento do Brasil com governos sancionados gera risco de isolamento econômico e retaliações por parte do governo norte-americano e uma perda de interlocução com a Europa. Então era isso, o vídeo ficou um pouco grande, mas eu acho que eu consegui resumir bem essa questão toda aqui. Eixo das ditaduras. Não são brasileiros, são os narcoafetivos. Que coisa mais patética, digna da esquerda brasileira, a mais patética de todas. E querendo também essa questão, nós sabemos que no Brasil, alguns principalmente os mais jovens, por algum motivo, têm esse forte sentimento anti-americano. E o Lula fazer toda essa briga com os Estados Unidos busca ganhar apoio com esses mais radicais. É basicamente isso. E ó, como sempre, pegar aqui mais uma. Lula manda recado a Trump, após ameaça os Estados Unidos, somos donos do nosso nariz. Ok, Lula, mas você vai arranjar briga, fazer toda essa questão. Lula afirmou que Trump, no lugar de ficar brigando com o Brasil, deveria visitar o país para conhecer o sistema elétrico do país. A fala acontece após o porta-voz da Casa Branca, Caroline Levy, afirmar que o governo Donald Trump está disposto a usar meios militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo, em referência à eventual condenação do Bolsonaro. Nem foi em referência a isso, mas eles utilizaram isso para atacar. E nós sabemos também que nós temos grandes exemplos aí dos juízes promovendo a censura. Tivemos muitos desses recentemente. E o Lula, nesses últimos anos, nesse seu governo,
ele passou a atacar fortemente justamente o Donald Trump, além disso tudo, para gerar essa inimizade. Como é que você gera essa inimizade contra o seu maior parceiro econômico? Exatamente o que você está pensando. Ele está afim de fazer merda. Por conta que o Lula, por algum motivo, vê com bons olhos essa questão de atacar os Estados Unidos. Fazer todas essas críticas. Logo no início ele chamou o Donald Trump de fascista ou foi de nazista americano, todas essas críticas, apenas para gerar confusão e briga. E no meio de questão de sanção, o Lula foi lá nos Estados Unidos defender o PCC, que foi mostrado no relatório americano, tendo ligações com o Hezbollah. O Lula, o Irã, após ele ter atacado os alvos civis, teve aquela besteira daquela flotilha pela liberdade, que só queria romper um bloqueio para levar alimentos, mas só tinha ali uns 2 pacotes de feijão e arroz e dizer que era ajuda humanitária. Balela. Podemos de fato falar que o Brasil está se metendo num jogo perigoso com isso tudo. O ponto é que essa busca do Brasil com a Rússia engloba setores como engenharia, marinha e militar. E essa visita militar, acadêmica à UFJ gerou alguns problemas. Eu vou cortar esse último trecho. Então, se você ficou até aqui, curta, comente, compartilhe e deixe sua opinião. Vamos que vamos e até a próxima.